E vamos falar da arbitragem do jogo de ontem, né? Uma coisa tenebrosa, assim, bizonha, e com decisões altamente equivocadas. E CBF concorda com a decisão de arbitragem em lance com a Arrascaeta no Fla-Flu, né? Eles tinham um tal de um programa, como é que é o nome do programa? Esqueci o nome do programa lá. Sei que lá, o apito. Bom, abrindo aspas aqui ao Wilson Seneme, presidente da comissão de arbitragem da CBF. A gente vê claramente que o Arrascaeta coloca o corpo lateralizado. Felipe Melo está sempre correndo em linha reta. Felipe Melo bate? Bate. Derruba? Derruba. Mas quem provocou o contato? O entendimento dos contatos é importante. Ângulos e velocidade. Foi uma correta decisão do campo de jogo. Ou seja, o culpado foi o Arrascaeta. Eu, quando vi o lance no primeiro momento, até comentei isso no pós-jogo, eu não tinha visto falta. Mas depois, olhando aquele ângulo de trás, né? Porque essa movimentação que ele fala do Arrascaeta, que é aquela movimentação que o Arrascaeta faz ali, que é tentando proteger. O que o Arrascaeta falou ali? Eu vou me proteger aqui do Felipe Melo para receber a bola, né? E vou executar a jogada. Ele ia estar de costas pro gol, não sei o que ele ia fazer, ia tocar para alguém, ia tentar girar para. Por isso que ele gira, né? E no outro ângulo, você vê claramente que o Felipe Melo, de fato, ele toca no Arrascaeta, né? E aí fica aqui a pergunta, né? No Pablo, o Pablo que praticamente tem o mesmo tipo de contato nas costas também do Cano. E um contato até menor. Um contato até menor do que o Felipe Melo. E outra coisa, né? O Cano nem reclama. O Cano cai no chão e nem reclama. Nem reclama, mas como diz o Raul Seixas, né? Eu prefiro ser metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu também mudei de opinião. Para mim, foi falta do Pablo no Cano. Assim como foi falta no Arrascaeta. Então, mudei de opinião, olhando depois com muita calma e tranquilidade. E isso aí é um assinte, né, cara? E só antes de passar aqui pro Nazário começar o comentário, você vê como é que a função, não vou colocar profissão, porque não é a única profissão que os caras têm, a função de arbitragem é cômoda. Eles não dão entrevista, tá? Eles não dão entrevista. Agora eles contam com o auxílio do VAR, lembrando esse negócio de que o VAR tá apitando. Quem apita é o árbitro de campo. O VAR pode chamar lá e falar, olha, foi pênalti, ele botar, não foi. Ou botar, o VAR falar, não foi pênalti, ele falar, pra mim foi, e ele marcar o pênalti. Tanto que não à toa o árbitro é chamado para olhar o vídeo, quando ele não tem convicção da marcação. Então essa coisa de que, o árbitro, então assim, ele conta hoje com o auxílio de imagem externa, né, que é a imagem da transmissão. Eles não são obrigados a dar entrevistas, e todos os seus colegas, tanto comentaristas como os seus chefes, são corporativistas. Quando eles são, né? E quando eles são punidos, como é que é a punição? Eles não trabalham, porque eles ganham por jogo que eles apitam, né? Então, ou então vai lá e fala assim, o árbitro lá ele foi rebaixado, ele vai apitar a Série B. Que o cara ganha um pouco ali, mas tá ganhando, tá tendo visibilidade. Então, é muito cômodo. Mas, Nazário, o que você achou aí da análise do Seneme? Bateu, e ele concorda com tudo que configura, né, uma falta, mas não foi nada. Olha, para resumir, eu vou dizer o seguinte, jogador de futebol, ele é igual criança com os pais. A criança, ela testa a paciência do pai. O jogador é a mesma coisa. Você dá a primeira pancada. Se o juiz puxar o cartão, meu irmão, todo mundo vai ter a seguinte leitura. Hoje não pode bater, porque o cara não tolera. Quando você dá a primeira pancada, não acontece nada, ele só adverte, tá tudo tranquilo. E aí a coisa vai... O Ganso é um jogador que, se deixar, ele pega o apito do árbitro. Ele toma o apito do árbitro. E aí, no início do jogo, o Felipe Luiz... ele recebe uma falta. Exatamente com a mesma proporção, com a mesma força que do Luiz Araújo no Marcelo. Tá? A diferença é que o Marcelo ainda ficou com o pé preso no chão, mas a força que foi implementada, né, empregada nas duas faltas foi exatamente a mesma.
Qual foi a diferença? A falta do Felipe Luiz foi com 7 minutos, 6 minutos no primeiro tempo. E essa falta, na minha opinião, em que você não pune o jogador, ela é o estopim, ela é o start para que o jogo comece a ganhar corpo na questão da violência. E aí a coisa vai se agravando, a coisa vai acontecendo. E aí você vê que o assoprador começa a conversar. Você quer ver uma outra coisa que eu estou achando super engraçado? O Gabigol é debochado. O Gabigol é antidesportista, é provocador. A caneta que o Marcelo deu, que foi, aliás, um lindo lance de categoria, mas a mídia, no GE, está botando que foi uma caneta debochada, que viralizou. Então, assim, quando ele dá a caneta e é debochada, tá tranquilo. O Gabigol não pode comemorar, ele não pode rir, ele não pode provocar, porque aí, o Gabigol é um cara que não está usando fair play, o Gabigol está provocando o adversário, e por aí vai. Esse lance contra o Arrascaeta é muito normal o jogador abrir os braços para proteger a bola e se proteger de falta. Quando ele é tocado, ele cai no chão. E sabe quem recebe muita falta assim? O Gerson. O Gerson tem a mania de segurar a bola, ele recebe o toque e cai no chão. E todas são marcadas falta. Se esse lance fosse fora da área, eles iam marcar a falta. E aí, para finalizar, que nem adianta a gente falar muito, porque assim, uma das coisas que eu não consigo entender no Clube de Regatas do Flamengo é que o Bittencourt foi na CBF. Alguém do Flamengo foi? Ninguém fala nada, cara. Ninguém vai lá bater com o pau em cima da mesa, ninguém vai lá falar, reivindicar, protestar, ou até mesmo fazer um consórcio. Eu falei isso outro dia. Faz um consórcio com as equipes da Série A e com a Série B, que todos estão sendo prejudicados. Todos estão sendo prejudicados. Não acredito numa teoria da conspiração. Olha, estão fazendo um arrumado para o time A ganhar e o time B sair do páreo. Não é isso. É que a qualidade é muito ruim. Mas é muito ruim. E para finalizar a minha fala, eu vou contar uma história rapidamente que ela define o que é a arbitragem e os seus chefes. Eu tinha um amigo que trabalhava no Gávea Golf Club. Ele era chamado de CAD. E o CAD é o cara que carrega aquelas bolsas, né? No golfe você joga, lá no Gávea Golf Club, você joga 9 buracos, faz um lanche, coisa e tal, e depois você passa para o outro lado para jogar os 9 outros buracos, são 18 no total. E lá, em geral, os convidados levam seus amigos, os sócios levam seus amigos e tal, e o Gávea Golf Club são 505 sócios e ninguém entra, lá é hereditário. O Roberto Carlos tentou comprar o título e não conseguiu. Então não se entra, só de pai para filho. E aí um cara estava lá jogando com um convidado e toda tacada que ele dava, o CAD fazia assim, isso é um merda mesmo, ô bicho burro. Só que o cara que era americano, ele entendia português. E toda tacada que o cara dava, o CAD falava, isso é um merda, burro pra cacete. Quando acabou os 9 primeiros buracos, ele chamou o chefe do cara. Falou, por favor, eu queria falar, pois não, olha só, gostaria que você trocasse o profissional que está me atendendo, porque ele fala muito palavrão, e o meu convidado, ele entende português, ele está entendendo que ele está criticando o meu convidado. Aí o chefe do cara fez assim, quem é o cara, doutor? É o fulano. Aí ele, fulano, seu merda, não, para, pode deixar, já sei que não adianta, porque o chefe é exatamente igual ao subordinado. Então, a arbitragem é igual a quem está chefiando a arbitragem. Porque para concordar com todos esses absurdos que a gente está vendo, e eles estão brigando com a imagem. Não existe critério. Porque a mesma falta que aconteceu no Felipe Luiz foi o que aconteceu no Marcelo. O Felipe Luiz ganhou um soco daquele número 9, como é o nome dele? O John Kennedy. O John Kennedy. Ele tomou um soco nas costas. E só uma coisa, só para aproveitar que o Pascoal botou aqui, caramba, até agora estou chorando, bola para frente, o jeito é treinar para ficar competitivo e vencer os adversários. Se você viu como é que é a arbitragem, se o Lima é expulso aos 5 minutos de jogo, era outro jogo. Era outro.
Entendeu? Vou botar, se o Luiz Araújo faz aquela falta ali no início do segundo tempo e não no final, que o Fluminense foi melhor do que o Flamengo no segundo tempo, será que não teria feito diferença? O Flamengo ficou todo atrás. Não, e tem mais um detalhe. E tem mais um detalhe. O VAR, ele não atua em outros lances, mas naquele ali, ele atuou uma vez que o juiz, ele deu o amarelo. E o VAR só chamou porque o Marcelo saiu. Porque se o Marcelo não sai, o VAR não ia chamar o cara para ver a tela. E não é choro, irmão. Eu acho o seguinte, o cara que interpreta que a gente está chorando não está vendo futebol. Porque existe... Você viu o jogo do Palmeiras e São Paulo? Porra, o Daronco, ele não considerou um lance que estava na cara de todo mundo. Ele afirmou que foi falta e o VAR falou, irmão, não foi. Ele falou, mas eu acho que foi e acabou. Então, assim, o cara está brigando com a imagem. A tecnologia está aí para auxiliar os caras. Mas o problema é que a gente não está preparado para a tecnologia. Então, assim, não é choro. Só que, se a tecnologia entrou, irmão, é melhor então tirar. Porque ela está pior do que se a gente não tivesse. E aí a gente está vendo, por exemplo, que às vezes o cara marca o impedimento por causa de 2 dedos. A bola, para considerar entrar no gol ou sair das 4 linhas, ela tem que estar totalmente fora da linha. A sua circunferência tem que estar fora da linha. Não adianta metade. Metade para dentro. Não entrou, irmão. Metade está para fora, está em cima da linha, não entrou. Então, o que nós falamos é que tem que haver critério. O mesmo Paulo que bate em Chico, ele tem que bater em Francisco. E não é isso que está acontecendo. E não é só no jogo do Flamengo. São em todos os jogos. A qualidade da arbitragem é muito ruim. E o pior, os clubes não se juntam para protestar, para efetivamente cobrarem uma ação, né, efetiva sobre isso. E os caras que cometem esses deslizes, vou considerar como deslizes, não são punidos. O Vasco subiu no último jogo contra o Ituano com uma irregularidade, cara. E aí a mídia não bateu porque foi o Vasco. Mas foi uma irregularidade, é só olhar o jogo, porra. Tá errado. E aí eu tô chorando que eu sou ituano? Não sou ituano. Só que se a gente clama pelo certo, é muita hipocrisia nesse momento falar que a gente tá chorando. Mas vida que segue, vamos embora. E é uma situação, porque assim, até o agora falando, ontem o árbitro errou para os dois lados. Sim, mas o Flamengo vem nos últimos jogos, cara, tem aquele jogo contra o Atlético Paranaense, aquele gol, né, com a falta no Pulgar, né? O jogo contra o Palmeiras, né, o pênalti no Everton Ribeiro, são vários jogos em sequência, isso falando do Flamengo. A gente teve no Flamengo e São Paulo, né, uma jogada parecidíssima com a do Felipe Melo, parecidíssima com a do Everton Ribeiro, que é a carga nas costas, né, dentro da área, e lá o juiz marcou a falta para poder anular o gol do Palmeiras. E a questão toda é o critério, né, como a gente está colocando aqui, fazendo. E assim, e são situações que estão, né, interferindo no placar. Petit, queremos te ouvir, eu já vou ler a galera aqui no chat também. No placar e, consequentemente, no projeto, né? No projeto do clube, que o cara... Sim. A falta de critério, ela é absurda, né, cara? A gente vê uma arbitragem horrorosa ainda num futebol que acaba sendo profissional, arrecada muita grana e poderia, sim, profissionalizar o árbitro de futebol, né? Então, o critério que é usado às vezes para anular é o mesmo critério que não é usado. O que acontece no Maracanã, né? O pênalti que é marcado no Maracanã não é marcado na Vila Belmiro. A mão que é em um lugar não é no outro. É isso. Hoje nós tivemos uma reunião aqui, somos muitos funcionários, tinha algumas coisas para alinhar e não teve uma reunião com todo mundo. Não tem isso com os árbitros. Árbitros, quando o futebol não para todo mundo para analisar esse tipo de lance. Esse lance aqui é idêntico, é pênalti. Olha só, Túlio, para não marcar o pênalti em cima do Everton Ribeiro lá contra o Palmeiras, eles falaram da carga, que a carga não foi suficiente para derrubar.
e a carga do Pablo foi suficiente para derrubar o Cano. Então são coisas que a gente não entende. Eu, sinceramente... Igual ali, pô, o CNM fala, ele fala, teve o toque, derrubou, então teve carga, caralho. Se eu jogo em pé, futebol se joga em pé, se você me dá uma carga e me derruba, é o quê? Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!